A Nokia já teve na mão de mais de 50% dos brasileiros, e se você viveu ali nos anos 90, você com certeza já teve um Nokia tijolão aí para jogar o joguinho da cobrinha. Já entreguei aqui um pouco a idade, mas vamos para o que importa. Era setembro de 2013 e o CEO da Nokia subiu no palco. A empresa tinha acabado de ser vendida para a Microsoft por 7 bilhões de dólares. E ele disse o seguinte, abre aspas, não fizemos nada de errado, mas de alguma forma perdemos, fecha aspas. E essa aqui é a frase que vem por toda a nossa história praticamente. Vamos pensar um pouquinho, a gente está falando aqui de uma empresa que controlava simplesmente 51% do mercado de celulares, ou seja, metade dos celulares que estavam na mão do planeta Terra simplesmente desapareceram em 6 anos. E o pior de tudo é que eles sabiam, eles já tinham visto o iPhone, eles tinham relatório na mesa, eles tinham engenheiros dentro da empresa gritando, mas mesmo assim a gente já sabe grande parte do que aconteceu. E o que você não sabe, eu vou te contar aqui. Para entender como eles perderam, você precisa entender quanto que eles dominavam. A Nokia, ela não começou como uma empresa de tecnologia. Ela começou como uma fábrica de papel na Finlândia em 1865. Depois disso, eles começaram a fabricar borracha, cabos elétricos, televisão, parece até mentira, né? A virada deles para a parte de telecomunicação, então para a parte de celular, aconteceu lá nos anos 80. E aí a Nokia encontrou o jogo que ela realmente sabia jogar. Uma coisa engraçada aqui é que eu tenho um parente que trabalhou na Nokia por muito tempo e estava envolvido em grande parte ali da operação como um todo, lançamento de celulares, enfim. Lá nos anos 90, a Nokia foi uma das arquitetas do padrão GSM. Para quem tem um pouquinho mais de idade vai entender aqui o que foi esse padrão GSM de comunicação. O GSM é basicamente o sistema de comunicação móvel que tomou conta do mundo inteiro e basicamente da forma como a gente conhece a comunicação hoje em dia. O mais louco é que eles não simplesmente fizeram só celulares, eles praticamente criaram a regra de como que o jogo da comunicação, do jeito que a gente conhece hoje em dia, ia funcionar. E aí, quem é que lembra do Nokia 3310, que virou um grande ícone? Ele era resistente, ele era barato e ele estava no bolso de simplesmente todo mundo. Inclusive, tem vários testes aí pela internet brincando com a resistência desse telefone. Lá em 1998, a Nokia já era a maior fabricante de celulares do planeta Terra. E nos anos 2000, eles tinham 30% do percentual de mercado total de celulares. E isso aqui eu estou falando globalmente. Ou seja, 3 a cada 10 celulares eram da Nokia. Já em 2007, esse mesmo número chegou a 50%. Então, a cada 10 aparelhos celulares que as pessoas tinham, 5 deles eram da Nokia. Isso aqui é um número absurdo, principalmente se a gente for analisar o mercado hoje em dia. Seu valor de mercado nada mais, nada menos do que 250 bilhões de dólares. Ela era considerada uma das maiores empresas do mundo e dependendo do ranking que analisava tamanhos de empresas, ela era às vezes, inclusive, considerada maior que a Coca-Cola. E aí vamos pegar uma referência para o iPhone. Quando ele foi lançado ali em 2007, a Nokia ainda controlava 51% do mercado e o iPhone tinha 5%. Se a gente for parar para pensar e olhar agora, olhar como estão os números divididos hoje em dia, isso aqui pode até parecer piada. E se alguém fosse, sei lá, voltar para o Thiago do passado e contar essa história aqui, eu ia pensar que também era brincadeira, que a pessoa estava de sacanagem. Então, o que aconteceu aqui? Foram 5 erros e cada um deles era suficiente para ser 100% letal para acabar com a empresa. Eles conseguiram fazer a execução perfeita do suicídio corporativo. Agora eu vou te contar uma coisa que contradiz provavelmente tudo aquilo que você sabe sobre a Nokia. Se esse tipo de análise aí faz sentido para você, já clica aqui no botão de se inscrever, porque toda semana a gente traz análise do mundo corporativo para entender o que deu errado nas empresas. Voltando para nossa história, em janeiro de 2007, o Steve Jobs subiu no palco do Macworld e apresentou o iPhone. No dia seguinte, um time de 9 analistas da Nokia foi convocado para fazer ali uma análise competitiva desse novo aparelho que tinha acabado de ser lançado, que hoje, obviamente, todo mundo conhece, mas para fazer uma análise competitiva do iPhone. E esse relatório aqui, ele foi revelado ao público
só em 2025, quando a Nokia abriu os seus arquivos, os seus relatórios, para uma universidade lá na Finlândia. O relatório dizia aquilo que a gente já sabe, que é basicamente que o iPhone ele pode redefinir a forma como as pessoas enxergam o telefone celular. Se a gente for ver sem ser em linguagem corporativa, é basicamente eles falando, cara, isso aqui vai ferrar com o mercado inteiro. Aí eles identificaram a necessidade de contratar peraí, deixa eu treinar o inglês aqui para falar, um Chief UI Architect. Olha só, até saiu um pouco melhor do que eu esperava. Isso aqui basicamente era um diretor de experiência do usuário. E uma coisa que ninguém esperava é que eles identificaram que a Nokia precisava desenvolver o touchscreen, que é simplesmente você mexer no teu telefone como você mexe hoje, simplesmente clicando ali na tela. E eles identificaram outra coisa que, óbvio, hoje a gente já sabe, que o iPhone era simplesmente um risco enorme para o mercado. E também para o segmento mais premium de telefones. Eu acho que eu nem preciso falar essa parte aqui, mas você já sabe aí do outro lado que nada disso aqui foi implementado. O CEO da Nokia na época, eu nem vou tentar pronunciar o nome dele, mas eu vou pedir para o editor colocar escrito aqui embaixo. Quando uma pessoa mencionou para ele que até uma criança de 3 anos conseguia mexer no iPhone, ele respondeu: a gente não faz telefones para crianças de 3 anos. O estrategista-chefe, ele foi ainda mais longe em, digamos, rechaçar o iPhone, dizendo que ele ia ser que nem o Mac da Apple, que ia fazer um pouquinho de barulho, mas depois ia simplesmente cair no esquecimento das pessoas. Ia ser simplesmente um produto só de nicho, não uma coisa que todo mundo ia querer usar. Isso aqui não é só estupidez, isso aqui é uma coisa muito mais perigosa, e esse foi o primeiro erro deles. E agora a gente vai falar sobre o erro que todas as análises ignoram, e é o que explica tudo. Em 2016, 2 pesquisadores da INSEAD, o Ives Doss e o Kelly Wilson, publicaram um livro chamado Ringtone, depois de entrevistar vários executivos e engenheiros da Nokia. E o que eles descobriram chocou até os entrevistados. A Nokia, ela tinha construído uma cultura interna de empresa aonde dar más notícias era basicamente um suicídio de carreira. Os gerentes de nível médio sabiam que o Symbian estava falhando. Para quem não sabe, o Symbian era o sistema operacional da Nokia, assim como a gente tem o iOS no iPhone, ou assim como a gente tem o Android em vários outros aparelhos de várias marcas. Eles sabiam também que os números estavam ruins, mas para o pessoal lá de cima, eles relatavam outra coisa. Teve até um engenheiro entrevistado que ele falou que nas reuniões eles faziam apresentações cor-de-rosa, não sei se literalmente, dizendo que estava tudo bem, que estava tudo no prazo, e assim que a reunião acabava, eles simplesmente saíam comentando pelos corredores o desastre que estava acontecendo no geral. E tudo isso porque o crescimento gigantesco que a Nokia teve nos anos 90 criou uma hierarquia gigantesca e também um pouco assustadora. A Nokia tinha mais de 300 vice-presidentes espalhados pelo mundo. 300. Você não ouviu errado. Eles tinham 300 vice-presidentes. Se você for pensar, se você já trabalhou numa empresa desse tamanho, acho que você consegue entender um pouquinho que não dá para eu simplesmente virar e falar assim, pessoal, isso aqui não está funcionando. Os avisos, eles estavam lá, eles chegaram inclusive a constar em documentos internos, documentos esses formais, mas eles foram filtrados e suavizados antes de chegar ali para o topo. E olha que louco, a Nokia não falhou porque ela não tinha informação, ela falhou porque ela tinha informação, mas o sistema que eles mesmos construíram impedia que a informação chegasse em quem realmente ia poder fazer a diferença e mudar alguma coisa lá dentro. Tudo bem, porque até aqui a gente tem uma coisa que podia ser resolvida. Só que o que vem depois é onde tudo desmorona de vez. Beleza, então aqui você tem uma empresa que ela viu a ameaça, ela tem um relatório na mesa e não agiu. Agora vem a parte onde eles começam a agir, só que cada ação piora cada vez mais a situação. O sistema operacional da Nokia, o Symbian, que a gente já falou antes, ele tinha sido projetado para celulares com teclado e com sistemas operacionais, ou seja, com sistemas ali que vão mexer na velocidade do telefone, enfim, e tudo mais fracos. E ele funcionava extremamente bem para isso. Mas programar para o Symbian era simplesmente um pesadelo. Enquanto isso, tanto o iOS quanto o Android, eles foram literalmente projetados para atrair desenvolvedores externos. É por isso que hoje nas lojas de aplicativo você tem aplicativos de vários desenvolvedores diferentes. Eu nem sei quantos aplicativos a gente tem
em cada uma das lojas de aplicativos por aí. E todos eles têm uma documentação simples e que você conseguiria ler e simplesmente desenvolver para essas lojas. Eu estou falando tanto do Android como do iOS, não do Symbian, porque o Symbian era completamente o contrário, um tipo de sistema muito fechado, aonde você tinha uma dificuldade gigante de conseguir desenvolver alguma coisa para ele. O resultado que você já deve estar esperando é que os desenvolvedores eles simplesmente migraram todos ali para iOS e Android. E se você for pensar bem, se a gente está falando de smartphone, sem aplicativo, você não tem ecossistema nenhum. Se você não tem ecossistema, se você não tem aplicativos, você também não tem usuário. E o principal, se você não tem usuário, você não tem mais relevância nenhuma. E a Nokia, ela tentou consertar o sistema operacional dela, o Symbian, por anos. Ela simplesmente jogou bilhões e bilhões de dólares simplesmente tentando fazer isso. Ela criou o Symbian 3, lançou o Nokia N8 lá em 2010, chamando ele até de iPhone Killer, mas foi simplesmente um fracasso. O iPhone 4, ele chegou na mesma época e ele fez o N8 parecer um produto lá de 2005. Eu lembro muito bem porque, se eu não me engano, esse foi o primeiro iPhone que eu tive na vida. Enquanto isso, a Nokia também estava produzindo uma plataforma alternativa que eles chamavam de MiGo. Alguns engenheiros realmente acreditavam nessa tecnologia, achavam que ela poderia ser realmente competitiva, só que ela foi simplesmente negligenciada. Ela ficou sem o investimento suficiente e na época conseguiu lançar só um produto que foi o Nokia N9. E o que a gente já sabe é que ele foi descontinuado antes de ter qualquer chance contra o iPhone. Então a gente já tem os 3 principais erros, né? O primeiro é que eles sabiam e não fizeram nada. O segundo é que a cultura do medo acabou engolindo a empresa. O terceiro é que eles tentaram implementar algo que deu ainda mais errado. E agora que a gente chega no quarto, onde a gente vai falar do Windows Phone. Em 2010, a Nokia contratou o CEO Steven Elop, primeiro CEO não finlandês da empresa e ex-diretor da Microsoft. Lá em fevereiro de 2011, o Elop ele vazou um comunicado para toda a empresa. Esse comunicado ficou muito famoso, inclusive, chamado de Burning Platform. E acredite se quiser, nele ele comparou a Nokia com um homem em cima de uma plataforma de petróleo pegando fogo no Mar do Norte. E basicamente o que ele quis dizer com isso é: ou você pula ou você morre. E se a gente já chegou até aqui, óbvio, isso aqui é uma análise completamente lúcida. Só que aí tem o que vem depois. 2 dias depois desse aviso, o Elop informou uma parceria com a Microsoft. A Nokia ia abandonar de vez o Symbian e também o MiGo, que era aquela outra plataforma que eles estavam desenvolvendo, e ia migrar para o Windows Phone, que a gente conhece, que foi utilizada para smartphones. Mas o problema com o Windows Phone aqui, ele era concreto, ele tinha menos de 3% de fatia de mercado. O ecossistema de aplicativos estava simplesmente vazio e os usuários também não queriam saber dele. E o aviso público de que o Symbian estava morto destruiu as vendas do Symbian imediatamente. As pessoas, obviamente, pararam de comprar porque elas pensaram, o mais óbvio que você pensou aí do outro lado também, por que eu vou comprar uma coisa que simplesmente vai parar de existir? Vou ficar sem suporte, vou ser abandonado, simplesmente não vou conseguir mais nada tendo um aparelho com esse sistema operacional. Algumas pessoas chamaram isso daqui de efeito Elop, que foi uma combinação do efeito Ratner, que o efeito Ratner é basicamente você atacar os seus próprios produtos, com o efeito Osborne, que é anunciar um substituto para o seu produto atual sem ele ainda estar pronto. O resultado foi um colapso total de caixa da empresa antes de ter a solução. E o mais louco é que o vice-presidente, né, ele tinha dito lá que ele não queria adotar o Android, algo que, se eles tivessem feito, poderia ter salvado a empresa. Mas eles preferiram simplesmente ir para o Windows Phone e aí o colapso realmente aconteceu. E é aqui que a história vira de vez e os números começam a pesar diferente. Quando o Elop estava avaliando as opções que a gente falou lá, que eles tinham definido que iam fazer uma parceria com o Windows Phone, o Android ele estava na mesa. A equipe inteira estava fazendo avaliações sobre esses outros sistemas operacionais. E a razão documentada para rejeitar o Android foi medo da Samsung. A razão documentada, ou seja, eles documentaram que eles tinham medo da Samsung
e por isso eles não quiseram adotar o Android. A lógica por trás disso é que a Samsung já dominava o Android e domina até hoje, como a gente já sabe. E aí, qualquer outro fabricante que fosse usar o Android também ia simplesmente colher só as migalhas do que a Samsung deixasse. E essa análise, se a gente for pensar, realmente tem mérito. Isso faz muito sentido e faz sentido até hoje. Mas o resultado foi apostar na plataforma Windows Phone, que tinha zero tração, zero aplicativos e zero base de usuários. E aí que os números vieram. Vamos recapitular aqui. Em 2007, a Nokia valia 250 bilhões de dólares. Tinha 51% do mercado global e 7 bilhões de dólares de lucro. 2011, primeiros resultados negativos depois de décadas de operação. 2012, a Samsung passou a Nokia, sendo a maior fabricante de celulares do mundo. Em 2013, de fatia de mercado, a Nokia tinha menos de 3%. De 51% para 3% em 6 anos. Setembro de 2013, a Microsoft compra a divisão de celulares da Nokia por 7 bilhões de dólares. E aí veio o golpe final, porque lá em julho de 2015, a Microsoft estava fazendo uma perda contábil de 7,6 bilhões de dólares, que era mais do que o valor inteiro que ela pagou pela Nokia, e demitiu 7.800 funcionários. Se a gente for pensar de uma forma mais fácil, a Microsoft basicamente comprou a Nokia, tentou fazer funcionar, reconheceu oficialmente e em 2 anos simplesmente parou a operação. E velho, isso aqui é absurdo. Uma empresa que valia 250 bilhões de dólares ter sido vendida por 7 bilhões e 2 anos depois ter sido considerado como lixo por quem comprou. E o que o CEO disse quando assinou a venda? Não fizemos nada de errado, mas de alguma forma perdemos. Então me conta uma coisa, a Nokia não quebrou por falta de dinheiro, não quebrou por falta de engenheiros brilhantes, eles tinham muitos. Não quebrou porque o iPhone era magicamente superior em tecnologia. A Nokia simplesmente quebrou porque venceu demais. O sucesso criou uma cultura onde ninguém conseguia dizer a verdade, onde a hierarquia importava mais do que a realidade, aonde manter as coisas da forma como eles faziam parecia mais seguro do que mudar. E isso me faz pensar quantas empresas, não só no Brasil, mas também no mundo, estão exatamente nesse mesmo momento, com relatórios cor-de-rosa, com gerentes que sabem o que está falhando, mas simplesmente não falam, com liderança que confunde o fato da empresa estar grande com ela estar realmente forte e outras coisas nesse sentido. A frase do CEO, ela é honesta demais. Não fizemos nada de errado. E aí é exatamente onde está o erro. Eles fizeram tudo certo, mas fizeram tudo certo dentro do sistema que eles mesmos criaram. O sistema que já estava errado, o sistema que já estava ultrapassado, o sistema que já não estava funcionando mais por como o mundo, a tecnologia e as outras coisas estavam caminhando. E a questão principal que fica é, a Nokia realmente falhou em alguma coisa ou ela simplesmente se recusou a ver a mudança quando ela chegou? A gente já viu isso aqui acontecer com muitas empresas. A gente já viu isso aqui acontecer com a Kodak, a gente já viu isso aqui acontecer com a Xerox, várias e várias e várias outras empresas que simplesmente se recusaram a ver a mudança e andar junto com ela quando ela chegou. Eu quero que você aí do outro lado me conte o que você acha. Que a Nokia foi vítima de azar, de arrogância, ou de uma coisa que toda empresa, grande ou pequena, está sujeita a enfrentar. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e para mais análises como essa, se inscreve aqui no canal. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Eu fui!